Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual é o caso. Na aula de hoje nós finalmente vamos começar a mexer com o livro. Vou começar a falar de ondas, tá? Agora que a gente falou da segunda lei de Newton, falou de velocidade, então já dá para falar de ondas, tá? Então você que estava ansioso para usar o livro, vamos pegar o livro e vamos abrir na página 96 para poder começar a falar de ondas, tá? Antes de passar para o próximo slide, a gente vai ressaltar aí a importância do estudo das ondas, tá? Ondas eletromagnéticas, principalmente, são ondas que permeiam a gente aí, estão por todos os lados, tá? E quando você pega o celular e aperta dois botões e se comunica com alguém, isso se dá através de ondas eletromagnéticas que o seu celular recebe e emite, tá bom? Então, o estudo das ondas é extremamente importante para a gente entender esse mundo que a gente vive aí. Não só das coisas tecnológicas, tá? Coisas naturais também envolvem muito. A gente pode compreender bem se a gente entender essa parte de ondas aí, tá bom? Então vamos lá, que vai ser bem interessante. A figura da página 96 e 97 é a figura de um navio. Um navio aí no meio de uma cidade. De uma forma enigmática aí, né? Não tem água aí, como é que esse navio foi parar aí, tá? Alguém pode dizer, não, ele foi feito aí. Não foi. Ele já é bem antigo, tá até meio descascado aqui, ó. A pintura dele, tá? Aqui, ó. Você vê que tá sujo, tá certo? Tá escorado aqui de uma forma bem precária. Esse navio, ele não foi feito aqui. Ele foi parar aí, tá bom? Então, por que isso aconteceu, tá certo? Quando você vê a legenda, você tem algum indício disso, tá? Essa paisagem aí da cidade de Quecenuma, provavelmente estou pronunciando tudo errado, no Japão, e essa foto foi tirada em 2011, tá? Teve um desastre natural no Japão em 2011 que teve um tsunami, tá certo? E esse tsunami colocou esse navio aí, tá? Então não é um navio pequeno. Você vê aqui o carro perto do navio, ele fica pequeno perto do navio. Uma quadra, tá certo? Desse bairro aqui está completamente devastado aí. É menor do que o navio. Quer dizer, você percebe que o navio é um navio grande, tá? E uma onda colocou esse navio aí, tá bom? Muito bem. Agora, para a gente começar a falar de ondas, vem um desenho bem mais tranquilo, tá certo? Quando você tem a interface entre duas superfícies, quer dizer, água e ar, por exemplo, se você deixar bastante tempo, a água fica bem tranquila e você não percebe nenhuma perturbação, tá certo? A partir do momento que cai uma gota, essa gota perturba essa superfície, perturba essa interface. E essa perturbação ela se movimenta, tá? Se eu tiver uma gota atrás da outra, essa perturbação se movimentando, vai ter outra perturbação se movimentando. Se eu tiver uma série de perturbações se movimentando, eu vou ter uma onda, tá? Então a onda é uma perturbação do meio, quando tem meio, né? Tem um outro tipo de onda aí que é uma onda eletromagnética, que na verdade é só ondas elétricas provocando ondas magnéticas e vice-versa, através do espaço aí que não precisa ter meio, pode ser até o vácuo, tá? Então, vamos para a próxima. Aqui você tem um desenho que mostra o camarada pegou um cabo e provocou uma perturbação. Essa perturbação se propaga nessa direção, tá certo? O que ele chama de amplitude, tá? É a distância que vai do meio até o máximo aqui e a distância que vai do meio até o mínimo aqui. Então essa onda, ela tem uma amplitude e essa onda aqui tem uma amplitude menor, tá? Elas têm a mesma, tem o mesmo número de ondas aqui do que aqui, tá certo? Que tem 3 para cima e 2 para baixo aqui também, só que aqui eu tenho uma amplitude menor, tá? Então a amplitude é a distância que vai do ponto médio até o ponto máximo ou do ponto médio até o ponto mínimo,
tá bom? Agora, a gente pode chamar esse ponto máximo e esse ponto mínimo de crista e vale, tá? Então, o ponto máximo é uma crista, isso é uma crista, isso é uma crista, isso é uma crista, e o ponto mínimo é o vale. Aqui é um vale, aqui é um vale, tá certo? Então, eu tenho aqui 3 cristas e 2 vales representados nessa onda aí, tá? Então, o ponto de máximo é a crista e o ponto de mínima é o vale. E velocidade de propagação. A gente viu lá na primeira parte, velocidade é igual a ΔS por ΔT. Está cansado de saber disso, tá certo? Então, velocidade é ΔS por ΔT, tá bom? Estamos cansados disso. Então, se eu tenho uma perturbação aqui, um pulso, isso aqui não chega a ser uma onda, é só um pulso. Esse pulso no instante 0 estava aqui, e no instante 2 segundos ele andou até aqui, quer dizer, ele andou 5 metros em 2 segundos, eu posso dizer que eu tenho uma velocidade para esse pulso aqui. Essa velocidade vai ser 5 dividido por 2, que vai dar justamente 2,5 metros por segundo, tá? 2,5 metros por segundo o cara conseguiu dividindo 5, que é o espaço que ele andou, por 2, que é o tempo que ele demorou para andar, tá? Então é isso, por isso que a gente perdeu um pouco de tempo falando de velocidade para vocês, tá bom? E aí o cara vai definir aí o que é uma onda transversal, o que é uma onda longitudinal, tá? Onda transversal é uma onda que vibra nessa direção, por exemplo, e se propaga nessa direção. Quer dizer, a direção de propagação é perpendicular à direção de vibração, tá? Então, se eu tenho a direção de propagação perpendicular à direção de vibração, a onda é transversal, tá legal? Então, por exemplo, eu tenho a mola vibrando para cima e para baixo e se propagando para a direita. Então, a mola está fazendo assim. Essa onda é uma onda transversal, tá bom? A onda eletromagnética, por exemplo, ela é transversal, tá certo? A luz é transversal. E uma onda longitudinal? Uma onda longitudinal, ela vibra e se propaga na mesma direção. Então, eu tenho essa onda se propagando nessa direção, ou melhor, vibrando nessa direção e se propagando também nessa direção. Então, ela vai fazer uma coisa assim, tá certo? Então, é como se você pegasse uma mola e no lugar de você chacoalhar ela para cima e para baixo, você empurra ela, tá certo? E puxa em seguida. Esse empurrar e puxar vai se propagar durante a mola, tá certo? E essa onda vai se propagar de uma forma longitudinal, vai ser uma onda longitudinal. O som é uma onda longitudinal, tá? Então, um exemplo para onda longitudinal é o som. E exemplo de onda transversal é a luz, tá bom? Agora a gente pode definir o período. Então, eu tenho uma representação de onda aqui. Essa representação aqui é temporal, tá certo? Quer dizer que o eixo X aqui é tempo, tá? E aí o tempo que demora para aparecer uma crista, tá certo? E aí vem o vale. Depois aparece outra crista, quer dizer, a crista aparece de novo. Isso aí a gente vai chamar de período. Período a gente representa com a letra maiúscula T, tá? Agora, se eu tenho várias ondas ocorrendo durante o tempo, tá certo? O número de ondas que acontece no unidade de tempo a gente chama de frequência, tá? Então, por exemplo, na tomada tem uma frequência de 60 Hz. Quer dizer que a corrente elétrica muda de sentido, tá certo? Na tomada 60 vezes por segundo, tá? Então, frequência e período são inversos. Quer dizer, o período é 1 sobre a frequência, ou a frequência é 1 sobre o período, tá? Então, está aqui a primeira formulinha dessa parte de ondas aí, tá? E o comprimento de onda? O comprimento de onda é o tamanho da onda, tá? Então aqui eu tenho uma representação agora que é espacial. Essa representação ela não é temporal, é espacial. E aí o que eu tenho? Eu tenho a distância que vai dessa crista até a próxima crista como sendo o comprimento de onda, tá? Ou desse vale até esse vale também é comprimento de onda, tá certo? Como a palavra comprimento de tamanho, tá certo? Parece muito com a palavra comprimento, de quando alguém vai, cumprimenta o outro, tá certo? Tem uma piada muito infame aí, que diz o seguinte, tá? O camarada pergunta para o outro. O que uma onda disse quando encontrou com outra onda? O camarada vai dizer, não sei, o que ela falou? Aí o camarada responde, lambda.
Como assim lambda? Lambda, porque lambda é o comprimento de onda, tá? Então, lambda, essa letra grega estranha aqui, que parece uma cadeirinha, tá certo? E ela vai dizer que ela é o comprimento de onda, tá? Qual é o tamanho, justamente, da onda toda aí. Isso é o comprimento de onda, tá? Muito bem. Próximo. Aí eu tenho as formulinhas aí para a gente poder calcular a velocidade. A velocidade é ΔS por ΔT. O ΔS eu falei para vocês que é lambda, que é o comprimento. E ΔT eu falei para vocês que é T maiúsculo, que eu falei para vocês que é o período. Então, se eu divido o comprimento de onda pelo período, eu vou ter a velocidade da onda. Com o período é 1 sobre a frequência, velocidade vai ser lambda vezes frequência. Essa fórmula aqui é uma fórmula muito importante, tá? 95% dos exercícios de ondas, dessa parte introdutória, a gente resolve usando V é igual a lambda vezes F. Então, a gente vai fazer vários exercícios usando essa fórmula, porque essa fórmula é muito importante, tá? Chama equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda vezes F, tá bom? Esse quadro que está na página 90 na verdade 102 e 103, eu achei ele muito legal, tá? Então, o que acontece nesse quadro? Aqui na parte esquerda, eu tenho a onda com a frequência muito baixa e o comprimento grande. E aqui na parte da direita, eu tenho uma onda com a frequência muito alta e o comprimento muito pequeno. Aqui a energia que a onda carrega é enorme, aqui a energia é baixinha, tá? Então eu tenho desde ondas de rádio, passando por micro-ondas, depois eu chego no infravermelho, tá certo? E finalmente luz visível. Luz visível é um espectro, é muito estreito dentro do espectro de ondas eletromagnéticas aí, tá? Aí eu saio da luz visível para os raios ultravioletas, tá certo? Depois eu saio dos raios ultravioletas e vou para o raio X e finalmente raios gama, tá? Raios gama são os raios mais energéticos, tá legal? Aqui eu tenho o ultravioleta, que é muito perigoso, tá? Agora esses raios aqui também são muito perigosos, tá legal? Muito bem. E uma onda mecânica aí, que eu falei para vocês, é o som, tá? E o som eu tenho que ter matéria para ele poder existir, quer dizer, o som é uma perturbação no ar. Então, se eu estou falando aqui, você está ouvindo aí, é porque tem ar entre minha boca e o seu ouvido, tá? Quando eu falo, a pressão perto da minha boca varia, essa variação de pressão é percebida pelo seu tímpano, tá? É claro que do jeito que a gente está dando aula aqui agora, a coisa está um pouco mais complicada, tá? Quer dizer, eu estou falando, estou sensibilizando, na verdade, um microfone. Esse microfone transforma essa minha fala em uma variação de onda eletromagnética, transmite isso de alguma forma. E aí o seu computador, o seu tablet, o seu celular, não sei onde é que você está vendo isso, pega essa transformação, tá certo? Essa variação de frequência e joga num fone de ouvido. E esse fone de ouvido faz com que o ar perto dele tem a pressão variando, tá certo? De acordo com essa frequência. Então, você magicamente, vamos dizer assim, entre aspas, consegue ouvir minha voz aí, tá? Então, eu estou falando aqui e você está ouvindo aí exatamente a minha voz que está sendo transmitida. Porque perto do seu ouvido aí tem ar e esse ar tem a pressão dele variando de uma forma bem rápida, tá bom? Muito bem. Tem essa onda aí, uma foto bem bonita, o camarada bastante corajoso aí, tá surfando uma onda muito maior que ele, tá? E o camarada está falando que a onda mecânica, ela transporta só energia. Então, uma arrebentação não é uma onda mecânica, tá? Muito bem. Agora, tem muitos exercícios que vão chamar a arrebentação de onda. Então, pode ser que não seja uma onda mecânica, mas ela é considerada onda, tá? Ela tem período, ela tem amplitude, tem velocidade, tem frequência. Então, você vai fazer muito exercício aí que a gente vai colocar aí para vocês, que o cara vai tratar onda do mar como onda, e elas são, tá bom? Então, eu acho que para a introdução de ondas tá bom. Não esquece de fazer o formulário, que é por lá que eu tiro a sua
sua nota, sua presença, seu tudo, tá? E espero que você esteja bem aí com a sua família, tá bom? Então, tchau.